E aí pessoal, quem teve a paciência de assistir o meu primeiro vídeo, eu fiquei muito surpreso com o anúncio aí, Não, na verdade com o anúncio, a gente já sabia que teria uma continuação. Sempre a gente ouviu esse rumor, só que até esse rumor se concretizar, até ser liberado o trailer, eu estava bastante receoso, porque é muita coisa que a indústria do cinema promete, mas não cumpre. Então, bora lá, para a gente conhecer um pouquinho, pelo menos para dar uma ideia geral aí do que foi Pacific Rim. Apesar de ser um excelente filme, já estou avisando de cara já, ele não alcançou um grande público, não alcançou uma grande bilheteria, porém ele constituiu um material tão rico que vai dar agora sequência a um novo filme. Me senti mais motivado de falar sobre esse filme justamente por saber que vai ter uma continuação. Num futuro talvez apocalíptico, robôs gigantes são construídos para enfrentar monstros gigantes. É basicamente o que acontece em Pacific Rim. Nada melhor do que isso, né? Today we are canceling the apocalypse! Pacific Rim, um filme de 2013, dirigido por Guilherme Del Toro. E como Guilherme Del Toro, poucos sabem fazer monstros como ele. Se destacou por quê? Por fazer homenagens a toda uma geração. Del Toro ele vivenciou, ele experimentou talvez as mesmas experiências que a gente teve aqui no Brasil. Por quê? Porque ele teve o contato com a mesma onda de cultura oriental que a gente teve. Mesmo tendo contato ali com os, digamos, os enlatados americanos ali, ele também sofreu essa influência das séries e animes orientais. Então isso torna o quê? Essa obra do Del Toro muito interessante. A história de Pacific Rim começa quando uma fenda no Oceano Pacífico se abre e dessa fenda começam a emergir monstros. Esses monstros surgem pouco a pouco e o número desses monstros começa a crescer e se tornarem cada vez maiores. Para isso, o ser humano, para se opor a essa diversidade, ele rebate na mesma medida. O que ele faz? Constrói máquinas de guerra gigantes. Então ele constrói robôs gigantes. Basicamente, Pacific Rim pode parecer um filme simples, onde robôs gigantes lutam contra monstros gigantes. Os robôs do universo de Pacific Rim necessitam de 2 pilotos para serem pilotados. Então, esses 2 pilotos, é estabelecida entre eles uma conexão neural, porque um apenas não conseguiria controlar o robô. Esse controle ele exige muito, tanto da parte mental quanto da parte física. Então, o robô é dividido em quê? Em partes ou hemisférios. No caso do nosso personagem principal, o robô é dividido em 2 partes, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Gypsy Danger é pilotada pelos irmãos Riley, que são designados ali para proteger a costa do Alasca. Só que acontece um evento ali inesperado. O que acontece? Numa situação de emergência, eles são enviados para combate e eles encontram um kaiju, só que esse kaiju ele consegue danificar ali a estrutura do robô, ele arremessa para fora levando à morte de um dos irmãos. Então sobra simplesmente o Riley, ele tem que derrotar ali o kaiju apenas por ele só, então ele se esforça excessivamente ali e por fim ele consegue derrotar, só que o que acontece? Com a morte do seu irmão, se aposenta. Então é aquela boa figura do herói aposentado. Numa situação de emergência, o número de ataques começa a aumentar. E o que acontece? O personagem interpretado pelo Idris Elba, o Stacker Pentecost, o que ele faz? É um general e ele vai ao encontro para poder voltar a reintegrar ali os últimos remanescentes ali. A humanidade chega numa situação em que ela já não espera mais nada. Então ela cai em desespero e eles decidem construir muros ao redor das cidades. Uma iniciativa que, obviamente, não resolve. A gente pode falar também da Rinko Kikuchi, que ela faz a Mako Mori. A Mako é filha adotiva ali do general. E isso traz uma carga de drama, de sentimentalismo. São contadas ali, então, pequenas histórias. A história dela, como que ela se tornou filha ali, dá ideia. Não conta expressamente com palavras, mas dá ideia de como ela se tornou filha do Pentecoste.
E a gente tem ali ainda alguns personagens auxiliares e vale a pena destacar o Charlie Day, aqui está atuando, fazendo o papel do Newton. E outro personagem interessante é o do Chuck, que é interpretado ali pelo Robert Kaczynski, que são dois cientistas que são alívio cômico ali do filme, juntamente também com Ron Perlman, que faz o Hannibal Chow, que é um mercador de restos mortais de kaijus. Imagina que isso aqui é problemão. Uma criatura gigante, maior que bairros, é morta e fica ali em cima da cidade, alguém tem que limpar aquela bagunça. E no caso esse Hannibal Chow é o sujeito responsável ali, que os governos ali cederam ali parte da área para ele limpar e aproveitar esses restos de kaiju. Então é bastante interessante, o ambiente ele é bastante interessante, a ideia do filme geral como um todo é bastante interessante. Então a gente tem um filme que as coisas vão acontecendo ali, a velocidade com que acontece é boa, não incomoda. Tem gente que fala que o filme poderia ter 20 minutos a menos ali, mas eu acho que o tamanho do filme é excepcional, não me incomodou, não tem nenhum avanço com relação técnico incrível, de filmagem, com novas técnicas, nova tecnologia, não. Tem a tecnologia que a gente vê, só que a aplicação dela é bonita. A forma com que as lutas acontecem, as coisas, é cheio daqueles momentos uou, que você vira e fala, caraca, o que aconteceu ali? Então isso torna o filme bastante gostoso. E como eu disse, você consegue enxergar vários elementos ali de vários filmes. Você fala, poxa, eu já vi isso em algum lugar. Poxa, isso está me lembrando alguma coisa que eu já vi. Isso me lembra alguma coisa de Evangelion. Isso me lembra alguma coisa de Changeman. Tem coisas ali que estão guardadas ali, lembram. Então assim, ele aproveita muito dessa estética. O cockpit, a cabeça ali dos robôs, ela é feita de verdade, então é um cenário que se mexe ali e os pilotos ali dentro espirram água e faíscas então assim, eles estão tem uma imersão que torna essas cenas, não é simplesmente a tela azul para eles encenarem ali atrás e naquele faz de conta de sempre de Hollywood. É interessante que ele gosta, o Del Toro gosta de construir coisas práticas, e inclusive é excepcional. A gente tem que sempre frisar, ele é um cara que sabe fazer monstro, que sabe desenhar coisas, que sabe assim, ele tem uma marca dele. E é interessante ele fazer um blockbuster como esse, porque foge um pouco ali do perfil dele, do perfil de criatura, de monstro. Se a gente pegar ali, por exemplo, o Hellboy tem uma estética bem diferente, o Labirinto do Fauno também. Se a gente pegar também, por exemplo, vamos pegar uma outra linha aqui, o Blade. O Blade já é também totalmente diferente até desses outros filmes, assim, tende a ser um pouco mais realista, os monstros, as criaturas são um pouco diferentes, enfim, é algo novo. Então eu gosto muito desse filme, me gerou um divertimento muito bom. A primeira vez que eu assisti foi em 2D, depois eu assisti o filme em 3D. O 3D eu não achei nada inovador, não é Avatar, aquela história, não é um filme feito para 3D, mas é um filme que o Guilherme Del Toro queria fazer inicialmente para 2D, ele acabou sendo convencido a fazer o filme em 3D e ele usa muito bem isso. Como a escala das coisas são muito grandes, se a gente colocar do lado aí, se a gente colocar os kaijus comparados com edifícios, com aeronaves, só pra gente ter uma ideia do tamanho, a gente vai ver que eles são o quê? Muito grandes. Então é difícil usar o 3D, porque o 3D ele é ideal quando eu tenho aqui uma situação de profundidade. E numa coisa que é muito grande, essa sensação de profundidade ela desaparece. Então, apesar disso, escombros, carros, navios, faíscas, chuva, isso tudo é muito bem utilizado para trazer essa sensação de imersão. Então, são minutos ali muito bons de divertimento. Eu gostei muito do filme. Para quem não gosta de filmes de ação, fantasia, ficção científica bem, eu recomendo que assista o filme. Tanto quem gosta, quem não gosta, com o pé atrás, para você ir com a expectativa mais baixa e talvez ser surpreendido. É como eu disse, para quem gosta de filme do tipo Transformers, vai ficar um pouco decepcionado que o filme é um pouco mais devagar. Só que eu gosto muito disso, que é mais fácil você acompanhar as coisas que estão acontecendo ali. Apesar de ser um filme do Del Toro, ele não dá medo, porque não tem situações de medo, de suspense.
apesar de tratar de criaturas, são criaturas de magnitude nível Godzilla. Então, sem problema nenhum, se você é aquela pessoa que foge, tem medo, que assiste as coisas e depois sonha, sem problema. Então vamos então ao momento tão esperado da nossa tabelinha. Vamos lá, divertimento, nota 10. História, eu vou dar um 8 ali, a história não apresenta nenhum elemento assim... Tem algumas coisas que me incomodam, que eu não gosto muito, não vou revelar para não atrapalhar o divertimento de vocês, mas dentro de um filme blockbuster aceitável. Sobre aspectos técnicos, o filme é muito bem feito, é muito bem dirigido, apesar da direção de atuação talvez falhar um pouco. O Del Toro não é o melhor diretor de ator do mundo, ele não é, ele também, o roteiro ele não permite que se desenvolva grandes momentos ali de drama e de atuação. Então, e também não é esse o objetivo do filme, mas dentro do objetivo que a gente pode dar uma nota 9 ali para os aspectos técnicos. A atuação, como eu disse, ela é bem fraquinha, ela é bem simples, mas eu acho que dentro do que os personagens eles se propõem, os estereótipos que eles estão representando ali, o herói, o par romântico, digamos assim, o responsável, o grande general, aquela coisa do cientista. Então, assim, não são grandes papéis, mas são bem executados, ok. O visual é excepcional. Como caráter de impacto, me impactou muito quando eu vi. Não esperava ser uma coisa assim tão impactante, porém não impacta no futuro do cinema. Eu acho que assim, como um filme você assistindo ele isoladamente, pessoalmente ele é de grande impacto, ele é interessante, ele é um filme que você vê, ele é vistoso, é um filme assim, ele não é simplesmente um filme de sessão da tarde, como a gente diria, ele é um pouco mais do que isso. Ele é um pouco mais do que um filme cinema em casa, ele é uma coisa, ele está um pouquinho passo além. A questão do ritmo da história eu achei muito bom, tem uns momentos ali que talvez poderiam ter sido explorados mais ou menos, terem sido acelerados ou desacelerados. Eu estou dando só um 8, mas eu poderia dar um 9 fácil ali para a gente arredondar a nota final. E o caráter de crença, como que eu vou falar? De você acreditaria nas coisas que são possíveis, aquilo ali poderia estar acontecendo, o filme consegue te convencer da parte das lutas, das coisas que acontecem, por exemplo. Isso é factível, é bonito. Os robôs se movem devagar, a gente está falando de milhares de toneladas de aço se movendo, então os monstros também são desajeitados, são grandes. Mas tem algumas partes no roteiro que me incomodam, que eu acho que são um pouco assim... É aquela solução meio MacGyver da coisa, não me agrada muito. Ok, é um blockbuster. Tudo bem, a atmosfera é muito boa, é envolvente, você quer ir para aquele mundo ali e não quer sair mais. É uma coisa que... Porque eu queria muito um segundo filme, um terceiro, e tomara que eles tornem isso uma franquia, é porque realmente esse ambiente é muito interessante. Talvez até o filme poderia ser até um pouco mais sério, mais pesado, mas aquela coisa, estamos diante do apocalipse. Mas ele faz esse discurso todo, só que ele é um pouco... Você não vê assim, tanto a iminência assim, do fim do mundo. Eu acho que ele podia ser um pouco mais pesado. Mas isso é a minha opinião pessoal. Mas ele cumpre bem, a atmosfera é interessante. E é um filme que eu considero muito bom para você reassistir ali. Então nota 10 também. Então fechando essa média aí, e a minha nota pessoal também seria um 9. Eu fiquei querendo empurrar a nota para cima, queria que fosse um 10, mas vai ser um 9 ali então. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se possível, assinem o canal. Mande para os seus coleguinhas, para os seus amiguinhos, para os seus amigões também. E um abração, até mais e a gente se fala. Tchau, tchau.